Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Só o amor pode trazer a paz, quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Com amor de Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Oh Jesus, oh amor, flor de luz, tu, Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Senhor, ouve a minha oração, a paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, Mestre, como eu sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como um rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Eu sou como um rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer,
entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Quem caminha com a verdade está sempre com Jesus. Vigia teus pensamentos e não julgue sem pensar. Muitas vezes, ao relento, o irmão vive a chorar. Um gesto de bondade revela o bom cristão, só traz felicidade, muito alegra o coração. Eu sou o caminho, a vida, assim falou Jesus. Quem vive o amor de Deus, brilha sempre a sua luz. Quem vive o amor de Deus, brilha sempre a própria luz. Se os teus olhos forem bons. Está lá em Mateus, né? Capítulo 6, versículos 22 e 23. Este registro que nos traz as palavras de Jesus, em que ele diz que a candeia do corpo, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for bom, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é esta treva? Eu vou fazer a explanação dessa passagem baseado na obra de José Carlos de Luca, que vocês conhecem, escritor, e também nas reflexões que ele faz, que eu acompanho. Então, o trabalho é dele. Só estou traduzindo aqui para vocês numa outra linguagem. Né? Não tenho capacidade de fazer como ele faz. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando ele esteve em Criciúma, no seminário. Estava olhando antes no meu celular, porque eu fiz essa mesma palestra na nossa casa, e verifiquei a data, foi em fevereiro de 2015. Ele esteve em Criciúma, no seminário, um seminário da Federação Catarinense. Eu estava encarregado da apresentação dos palestrantes, né? Dos conferencistas, era uma conferência, e também a condução das perguntas. Eles faziam a conferência e depois tinha mais uma hora de perguntas e respostas. E aí eu estava lá esperando ele terminar a palestra, a exposição, e a Eliane, presidente da UE, disse: Gilberto, faz o seguinte, falta 5 minutos, já vai lá na mesa, te senta, porque ele vê que já está terminando. Nós não podemos deixar passar o tempo. E ele estava falando exatamente sobre Médico Jesus, sobre aquele livro maravilhoso que ele escreveu, né? E ele falava sobre o Médico Jesus, que nos alertava muito sobre a questão da culpa e a ansiedade, que é o nosso problema moderno. E aí eu sentei na mesa, como recomendou a Eliane, ele estava aqui falando e olhou para mim e disse assim: nossa, mas ele é ansioso, né? Foi exatamente isso que aconteceu, o público inteiro riu. Bem-humorado, uma pessoa muito agradável. Eu fiquei mais fã ainda do que era, por isso que eu procurei, né, aquilo que ele traz sobre esse assunto para essa palestra de hoje, que ela é muito importante para a nossa vida. O que será que Jesus quis dizer com estas palavras, né? Se os teus olhos forem bons. Será que ele estava falando desses olhos físicos aqui? É disso que ele estava falando? Se for, então não serve para os cegos, né? Essa lição não serve para os cegos. Claro que não, né? Ele não estava falando dos olhos físicos, ele estava falando da maneira de olhar. Se a gente tem um bom olhar, se a gente tem um mau olhar, se o nosso olhar é positivo ou ele é negativo, se é um olhar que constrói ou se é um olhar que destrói. É isso o assunto dessa recomendação de Jesus. Porque a maneira de olhar, segundo ele, fará toda a diferença na nossa vida. Então ele pede que a gente tenha bons olhos, que a gente enxergue
as coisas de um ponto de vista positivo, construtivo, saudável. Porque se a gente olhar desse jeito, a nossa vida terá luz. Mas se o olhar for negativo, mau, excessivamente crítico, pessimista, a nossa vida será escuridão. A primeira pergunta que vocês podem estar pensando aí é a seguinte: mas quer dizer então que a gente tem que ignorar os problemas e olhar só o que é bom? Não, claro que não. A gente não pode ficar cego às coisas que acontecem. Pelo contrário, tem que prestar bastante atenção, porque alguma coisa ela vem para nos ensinar. O que Jesus recomenda é o seguinte: diante do problema que todo mundo tem, eu posso ter um olhar bom ou um olhar ruim. Eu vou citar alguns olhares ruins aqui, se alguém, por acaso, já pensou nisso. Eu já pensei em quase todos eles aqui, tá? Então vamos ver. O que seria um olhar ruim? O mundo não tem solução. Não tem jeito. Minha vida é uma porcaria. Isso aqui é o fim do mundo. Eu não vou conseguir sair dessa. As pessoas são todas ruins. Essa doença acabou comigo. Eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais o que fazer. Eu sou mesmo incompetente. Eu sou incapaz. Ninguém me ajuda. Está tudo perdido. Não adianta mais fazer força. Tem outros que dizem assim: eu nasci mesmo foi para sofrer. E outros dizem assim: o urubu pousou na minha sorte. E outros só dizem: eu não posso. Não posso, não posso. Não posso. O tempo todo dizendo: não posso. E tem algumas pessoas que, se a gente disser para ela assim: mas você está tão bem, sabe o que ela responde? Você que pensa, eu estou assim, mas eu estou disfarçando. Não é um olhar negativo? E por que é um olhar negativo? Por que é um olhar mau? Porque não combina com Deus. Deus não criou o mal. Se Deus não criou o mal é uma coisa passageira. É como se diz em Espiritismo, né? A ausência do bem. Na verdade, o mal é um recurso, o ensinamento das leis divinas que querem nos levar ao bem. A função do mal, da dor, do problema, da vicissitude, que bonita essa palavra, né? Vocês já ouviram, né? Vicissitude. Qual é a função? É nos estimular para que, através disso, a gente tire algum bem. O mal não existe para castigar, pessoal. A dor não existe para punir, mas para despertar. Despertar o quê? Espírito. Nós somos seres espirituais, não somos seres corporais. Então nós precisamos transformar a nossa mente. Jesus quer que a gente saia da escuridão para a luz. Esta é a finalidade da recomendação que ele nos traz. Porque a maneira como eu olho vai determinar as consequências da minha vida. Com que olhos eu estou encarando as coisas que me acontecem no dia a dia? Com olhos bons ou maus? Isso pode fazer grande diferença, enorme diferença em matéria de cura ou de doença, em matéria de prosperidade ou de fracasso. Isso pode fazer uma enorme diferença nos nossos relacionamentos. Você já imaginou uma pessoa o dia inteiro só pensando em coisa negativa? Ninguém aguenta, né? Isso é a gente. Porque a gente pode estar assim, algum dia, não pode? Olhando tudo negativo, tudo embaçado, com medo, com fraqueza, com impotência, com descrença, com olhos de derrotado, com olhos de não tem jeito a minha vida, tudo acabou. Né? Quais são os nossos olhos no dia de hoje? De que maneira nós estamos enxergando as coisas? Porque eu posso orar, eu posso vir aqui nessa casa espírita todo dia, eu posso tomar água fluidificada todo dia, eu posso tomar passe todo dia, mas se eu não mudar a minha maneira de olhar as coisas, não vai mudar nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito, tudo igual. É disso que Jesus está falando. José Carlos de Luca traz uma passagem de Charlie Chaplin interessante. Vocês conhecem Charlie Chaplin, né? É aquele Carlitos, aquele do cinema mudo, que tem assim um vestido fraque, chapéu de coco, uma bengalinha, né? E todo mundo... Eu estava lendo agora, estava vendo uma reportagem na semana passada sobre ele, e na época
ele era considerado a pessoa mais conhecida no mundo, não tinha ninguém que era mais conhecido do que ele. O mundo inteiro, todos os países. E o repórter pergunta para ele, é um documentário, na verdade, né? Pergunta para ele assim, quando é que você percebeu que você era uma pessoa de sucesso? Ele assim, quando eu cheguei em Nova York e a cidade parou. Eles mostram. Quando ele chegou em Nova York, a cidade parou, saíram as pessoas tudo na rua, foi um alvoroço. Mas ele era um grande ator, ele era um cineasta, um compositor também. Depois que acabou o cinema mudo, ele começou a fazer filmes falados e a música também ele compunha. Música de ribalta, que vocês conhecem, né? E aí ele diz o seguinte, Charlie Chaplin, tudo depende de mim. Hoje levantei cedo, presta atenção, pensando no que eu tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Eu posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Vocês perceberam aqui o olho bom e o olho mau? Todos os dias acontecem coisas para nós, coisas boas ou coisas ruins. Eu estava vindo, de repente, caiu uma chuva de novo, não, né? A outra vez que eu vim aqui, choveu. Mas é assim, a gente olha e já reclama. De manhã cedo, se a gente encontrar alguém que tiver muito quente o sol, a gente diz, a primeira coisa que a gente diz é assim, mas está quente hoje, né? Está chovendo, oh, a chuva não para. Porque a gente fica olhando essas coisas negativas, né? E aí a gente tem esse olhar mal em relação ao tempo. Tudo para nós é negativo em relação ao tempo. Mas olha bem, a chuva é importante, o sol é importante, o verão é importante, o inverno é importante. Todas as estações do ano fazem parte do equilíbrio do universo. Tudo é importante. Vamos parar de reclamar. Pelo menos do tempo agora. Continua Charlie Chaplin. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Então, se eu tenho pouco dinheiro, ele diz que em vez de eu ficar triste com isso, eu tenho que aproveitar esta oportunidade e administrar bem o pouco que eu tenho, evitando o desperdício. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão do supérfluo e do necessário, questão 715. Kardec se dirige aos espíritos e pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque tem gente que não sabe, tem gente que tem dinheiro e não sabe o limite. Né? Aí os espíritos respondem, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, o que Jesus, né, como coordenador maior das encarnações que ocorrem aqui no planeta, faz conosco? O que ele faz com a gente? Uma hora a gente vem rico, outra hora a gente vem pobre, uma hora a gente vem mais ou menos. Para que tudo isso? Para a gente aprender a dar valor às coisas. É como diz aqui, tem gente que já tem essa aptidão, esse conhecimento é ponderado, mas tem gente que tem aprendendo na marra. Então, de repente, numa determinada encarnação, a pessoa era rica, esbanjou, aí na outra agora ele vai sentir um pouquinho o peso, né, da falta do dinheiro. Como disse Charlie Chaplin, vamos então, né, ser encorajados a administrar o pouco que a gente tem, e evitar o desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças a Deus por estar vivo? Uma questão interessante na nossa vida, né? A gente tem um problema de saúde, eu já tive, tenho certeza que muitos de vocês já tiveram. O problema é quando a gente fixa os olhos sobre esse ponto negativo. E esquece que o mais importante de tudo é a gente estar vivo. Né? Eu tenho um probleminha? Tenho, de saúde, mas eu estou vivo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, ele até autorizou eu usar o nome dele, eu comentei isso. Você pode falar o meu nome lá, Gilberto, mas eu não preciso. Para contar a história, eu não preciso falar o nome dele. Ele fez a cirurgia do coração, como eu fiz também, há 25 anos atrás. E a gente fica com uma marca no peito, assim, né? Então, quando a gente tá na praia, tira a camisa, todo mundo fica olhando, que chama atenção. E ele passou, estavam uns 4, 5 ali reunidos, e ele passou sem camisa, caminhando na praia, e o pessoal, fulano, vem cá, olha, rapaz, o que fizeram contigo? Meu Deus do céu, vem cá, vamos conversar conosco aqui também, nós também estamos cheios de problema aqui,
nós também, doente, vem cá conversar. Ele disse, não, pessoal, desculpa, mas não posso agora, estou muito ocupado, e foi. Aí depois eu perguntei para ele assim, mas por que fez isso? Cortou eles? Ah, tu acha que eu sou trouxa? Ou agora entrar no negativo com eles ali? Eu vou tocar minha vida. Já fiz a minha cirurgia e vamos em frente. Né? É a maneira de enxergar as coisas. Porque o lado que a gente enxerga, a maneira como a gente vê, faz toda a diferença. Né? Se eu olho pelo lado bom, as coisas ficam boas. Se eu olho pelo lado ruim, as coisas ficam ruins. Né? Se a gente reclama para todo mundo que está doente sobre a doença, pode começar a perceber que a dor vai aumentar mesmo, de verdade. Por quê? Porque a gente colocou o foco naquilo ali. E o foco é assim, tipo fermento. Né? Aquilo vai crescendo. Eu tinha uma doença, coloquei foco na doença e me tornei doente. O que é que o palestrante está dizendo? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é eu tenho uma doença, outra coisa é eu sou doente. Porque se eu tenho uma doença e eu morro, eu vou para o mundo espiritual, acabou. Agora, se eu sou doente, eu vou para o mundo espiritual e continuo doente lá. Porque a doença está no espírito e não no corpo. Essa é a diferença. Se eu ponho o foco na doença, eu viro um doente. Daí ninguém cura. Não tem médico nenhum que cura, não tem remédio nenhum que cura. Porque a gente já se definiu. Sou doente, pronto. Né? Já investiu tudo nisso aí. Olha só essa história aqui. A escritora americana Catherine Ponder, ela diz o seguinte, que um médico diagnosticou casos de 2 homens que o consultaram. Ele deveria avisá-lo do resultado no dia seguinte. Então ele escreveu que um não tinha doença nenhuma e que o outro, a situação era séria, que ele devia ir para as montanhas, aproveitar um pouco a vida porque o coração estava mal e ele ia morrer. Só que a secretária trocou o recado. E sabe o que é que aconteceu? O cara que era saudável recebeu o recado de que ele não tinha mais esperança na vida, que ele devia ir para a montanha, que ele ia morrer, e aconteceu isso mesmo. Ele foi para a montanha, esperou a morte e veio. E o outro, que era o que estava doente, recebeu a notícia que ele estava saudável, que ele tocasse a vida para frente, que estava tudo bem, e ele fez isso. Ele não morreu. Olha só, a postura de cada um diante da situação mudou tudo. A gente sabe, pelo que nos ensina o Espiritismo, que essas experiências que a gente tem, os pensamentos, sofrimentos físicos, tudo isso, nos causa desconforto. A gente está aqui andando, tranquilão, aí daqui a pouco vem alguma coisa nos incomodar. E a gente vai mudar de atitude. Se a gente, nessa mudança de atitude, diante de uma situação, de um desconforto, de alguma coisa, de um pensamento que vem, a gente utiliza sentimentos inferiores como mágoa, rancor, ressentimento, desespero, medo, etc. e tal, essas coisas ruins, nós desequilibramos o nosso espírito e causamos doença para o nosso corpo. E isso o Espiritismo nos ensina. Agora, se a gente, diante dessa situação, utiliza sentimentos superiores, por exemplo, bondade, perdão, fé em Deus, compreensão, resignação, nós equilibramos o nosso espírito. Qual é mais importante, é o corpo ou o espírito? Então nós equilibramos o nosso espírito e isso se reflete no corpo. E mesmo que a gente fique doente e morra de alguma doença, o nosso espírito está saudável. Ele vai para o mundo espiritual uma boa. Então, a doença tem uma função pedagógica. Nós temos, assim, segundo o Espiritismo nos ensina, doenças congênitas hereditárias, aquelas que a gente traz ao nascer. Quando o espírito, né, vai encarnar, ele atua na célula para que o corpo tenha aquilo que ele precisa. E se ele precisa de uma doença, vai estar ali no corpo. Porque ele precisa. Às vezes ele até escolhe como prova aquela doença, para auxiliar outras pessoas que estão naquela situação. Olha só, maravilha, né? Uma pessoa que escolhe uma doença como prova sem necessidade, para ensinar as pessoas. Então a gente tem que saber que a gente é o quê? Herdeiro de nós mesmos. Eu, por exemplo, quando tive esse problema no coração, pensava assim, essa é a herança da família. Eu herdei de meus pais, da minha mãe, tanta coisa, eu também herdei doença. Nada disso. Eu não herdei deles doença nenhuma. Eu trouxe essa necessidade na minha encarnação. Tá?
Nós temos doenças adquiridas nessa própria vida, porque nós desequilibramos o nosso espírito e causamos doenças que não era para ter. E nós temos predisposições também. A gente tem algumas doenças que estão ali, né? Se a gente se comportar direitinho, elas não vão vir. Se a gente se desequilibrar, elas aparecem. Então, somos herdeiros de nós mesmos, né? A história aqui, por exemplo, que a literatura espírita nos revela, de uma mulher que ela tinha um câncer e ela tinha que fazer, onde eu fui dizer a palavra e esqueci, é quimioterapia. É que não veio na hora. Alguém disse, é quimioterapia, eu já lembrei. Ela ia fazer quimioterapia nas quintas-feiras. Tranquilo? Tranquilo. Doença, era kármica, ela tinha que passar por aquilo. E ela ia nas quintas-feiras fazer quimioterapia. Mas sabe o que ela fazia também? Ela ia na segunda, ia na terça, ia na quarta, ia na sexta, lá onde que o pessoal fazia quimioterapia, para dizer para as mulheres que estavam lá o seguinte, olha, eu também venho aqui nas quintas fazer, e eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter resignação, e confortava as mulheres. E ela realizava esse trabalho assim, dessa maneira maravilhosa. E sabe o que aconteceu? Ela se curou do câncer, não estava programado. A programação normal é que se ela tocasse a vida daquele jeito, ela ia morrer do câncer. Mas como ela deu um passo a mais, né? O amor cobre uma multidão de pecados, ela conseguiu sobrepujar essa questão. Simples. Estados positivos protegem o sistema imunológico. Estados negativos afetam a saúde. Quando a gente investe no aspecto negativo, a gente vira um derrotado. E aí passa a viver como um derrotado o resto da vida. É o resto da vida mesmo, pessoal. Vocês observam pessoas negativas, elas estão... Eu estou com 71, mas vocês observam pessoas assim de mais de idade que são negativas, como elas continuam, se eu não me engano, e vão, se eu não me engano, até morrer. Fizeram da vida isso, dessa forma. Né? Porque aí quanto mais passa o tempo, a pessoa fica mais sem força, mais desanimada, aí mesmo que a energia consome tudo. Continua Charlie Chaplin. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. E posso ser grato por ter nascido. Olha só. Uma vez perguntaram para Chico Xavier sobre o aborto, o que ele achava. Ele disse, eu fico muito feliz da minha mãe não ter me abortado, embora fosse uma família pobre. O Haroldo Dutra Dias, um palestrante, sabe o que ele diz a respeito disso? Até o direito da mãe, direito de não sei quem, direito de não sei quem. Nunca perguntaram para o espírito que vai nascer o que ele acha. A gente devia se colocar no lugar do espírito que precisa daquela reencarnação para enfrentar e para poder crescer. Então a gente devia pensar assim também. Eu tenho duas amigas, eu vou relatar fatos reais. Uma, ela foi, a mãe perdeu a guarda e acabou morrendo. E ela foi adotada por uma família. Permanentemente fazendo oração para a mãe, agradecendo a mãe por ter dado a vida para ela. Muito embora ela tenha sido abandonada, porque isso é um abandono, né? A perda da guarda só ocorre quando casos graves acontecem. E tem uma outra que foi abandonada de verdade mesmo. A mãe não quis. Aí foi criada pelos avós. Ela no meu centro espírita lá. E ela publicamente agradeceu. Foi na internet e disse, mãe, obrigado por ter me dado a vida. E a mãe dela telefonou e disse, minha filha, não falou minha filha, eu vi falar que você me agradeceu por eu ter te dado a vida. Sim, é verdade. Olha só. Eu posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Eu posso reclamar por ter que ir trabalhar. E quando é que a gente costuma reclamar quando a gente vai trabalhar? Não tem uma tal de segunda-feira aí, que é um dia chato, né? Todo mundo diz, né? Por que a gente tem esse olhar negativo em relação à segunda-feira? Se a gente começa uma semana dessa maneira, o trabalho vai ficar pesado, as horas vão custar passar, o serviço não vai ser legal, eu só vou empurrar, fazer as coisas de um jeito que não é bom, com aquele capricho, com aquela vontade, com aquele zelo. E aí já não vê a hora de acabar o dia.
Geralmente a gente está mal-humorado. Aí quando chega na hora de ir embora, a gente fica animado de novo. Eu digo isso porque isso já é uma coisa que eu já fiz há um tempo atrás. Mas depois que eu comecei a frequentar a casa espírita, exatamente a minha casa é na segunda-feira que tem trabalho. É na segunda que tem palestra. E hoje, quando chega a segunda-feira, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto de manhã, eu me lembro, hoje é o dia de eu ir para a minha igreja. Eu fazer oração, encontrar meus amigos, ouvir as palestras, participar do meu grupo de estudo, do meu grupo mediúnico. É um dia feliz para mim. Mudou por quê? Mas não era diferente antes. Olhe só como é que é a coisa quando a gente muda, né? Quando o nosso comportamento é outro, né? Então, a segunda-feira passou a ser legal. E eu pensei assim, todo mundo fala, sextou, chega na sexta-feira, ô, sextou. Será que ninguém nunca botou assim, segundou? Aí, por acaso, fui lá no Google e botei, segundou. Pessoal, tem um monte de mensagens bonitas como segundou. Começou a semana, hoje é um dia maravilhoso, que toda semana seja assim. Cheio de mensagens belas a respeito da segunda-feira. Olhando da maneira positiva como Jesus quer que a gente olhe as coisas. Agora a gente observa aqui a observação, a gente anota aqui a observação do Charlie Chaplin. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Graças a Deus que eu tenho um sustento. Pode ser que não seja aquilo que eu gostaria de ter, porque a gente sempre quer mais, coisas melhores, não tem nada de errado aí. Né? Então, vamos lutar para melhorar então. Mas enquanto isso, eu devo agradecer o que eu tenho, porque tem muita gente que gostaria de estar no meu lugar e não tem. Não dá. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus? Charles Chaplin diz assim, ó, eu posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus. Mas agradecer a Deus por quê? Pelo trabalho doméstico? Vamos pensar um pouquinho aqui. Primeiro, eu tenho casa para morar. Segundo, se a casa está suja, é porque tem alguém que suja. E se tem alguém que suja, é porque tem alguém que mora ali comigo. Ou seja, eu não sou uma pessoa sozinha. Não é verdade? Então, toda vida que eu estiver diante de um trabalho doméstico, eu tenho que lembrar disso. Segundo Charles Chaplin, e agradecer a Deus. Segundo ele ainda, eu posso lamentar as decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Então, ele diz assim, eu posso ficar lamentando os amigos que me decepcionaram, ou eu posso me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Querendo ou não, nós sempre iremos lamentar por uma ou outra decepção com os amigos. Por quê? Porque os nossos amigos são humanos, são falhos, nós somos também. Tem uma palavra que a gente usa muito, eu me desiludi com ela, eu me desiludi com ele. Vocês já prestaram atenção nessa palavra? Desiludir. O que é desiludir? Eu estava iludido achando que era uma pessoa perfeita, que nunca ia me incomodar, nunca ia me decepcionar, mas é uma pessoa humana. Vocês se lembram de Pedro, quando ele, cheio de grau, diante de Jesus, daqui a pouco Jesus disse, não, Pedro, essa noite mesmo tu vai me trair 3 vezes. Eu disse, não, mestre, o que é isso? Aí ele diz assim, Pedro, vais aprender hoje que aqui na Terra, o homem do mundo, ele é mais frágil do que malvado. Mais frágil, nós somos fracos ainda. Jesus identificava e reconhecia que isso estava dentro da natureza humana. Então nós não podemos ficar assim tão abalados quando alguns amigos nos decepcionarem. Agora, o que o Charles Chaplin nos recomenda é que a gente tem que ampliar nossas amizades. Não devemos ficar limitados, porque se a gente limita, a possibilidade de nós sermos atingidos é maior. Se a gente tiver um monte de amigo, não é mais legal? Aí vem um texto da semana passada que diz assim, não andemos à procura de amigos que não tenham defeitos, porque então ficaremos a vida inteira sem amigos. Também não procuremos defeitos nos nossos amigos, senão aos poucos os nossos amigos nos deixarão e acabaremos ficando sozinhos. Então, pessoal, vamos seguir aqui a recomendação de Charles Chaplin. Vamos fazer bastante amizade, né? Porque daí nós vamos aprender a lidar com essa situação, né? Saber que o ser humano é fraco, né? E, portanto, eles vão falhar
né? Como nós falhamos. Se as coisas não saíram como planejei, eu posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. Isso aí, né? Eu de manhã cedo no espelho, olhando para ele, pensando assim, né? Gilberto, ô Gilberto, o dia vai ser legal se tu quiser. Mas também ele vai ser ruim se tu quiser. Não é legal a gente começar o dia assim? Ao ver uma pessoa, ó, vamos pensar aqui. Ao ver uma pessoa, a gente sempre procura o lado positivo. Porque se você pegar bronca de uma pessoa, acabou. Nunca mais. Mais direito. Eu tinha um conhecido político da minha cidade, que ele era assim, muito rigoroso, né? Na questão política, né? Não se misturava muito e tal. Mas quando a gente ia comentar alguma coisa sobre os adversários políticos, ele dizia assim, não, a virtude do homem não se tira. Não é porque ele é meu inimigo político que ele tem... Não, ele não tem essa faixa, essa ele não tem. Ele é uma pessoa que nisso ele é um cara caprichoso. Então a gente tem que ver esses lados positivos. Jesus, por exemplo, disse que a gente tinha que ter a prudência das cobras. Só Jesus mesmo para ver virtude em cobra. Né? Mas ele viu. Quanto mais eu tenho um bom olhar, mais as coisas vão fluindo, as coisas vão ficando mais fáceis, as coisas vão ficando mais leves. Porque um bom olhar traz leveza. Um olhar negativo pesa, né? Traz escuridão. Então vamos começar ajustando o nosso olhar de manhã, né? E a hora que eu perceber que eu estou caminhando para o lado negativo, porque coisas negativas vão vir, tá? O nosso conteúdo psíquico, mais de 90% é de coisas negativas, isso a psicologia já nos ensina, certo? O homem viveu, se a gente pegar os 15 últimos anos de civilização, nós vamos perceber que 13 mil foram guerras. Nós saímos recentemente de uma pandemia, nós estamos carregados, o nosso psiquismo que vai guardando tudo, no nosso inconsciente coletivo, vai guardando tudo, as experiências que nós passamos. Então, é normal que a gente tenha coisas negativas. Mas quando a gente percebe que a gente vai passar o dia pensando naquela coisa negativa, vamos cortar. A gente tem que dizer assim, não vou ver essa questão dessa forma, vamos achar um outro jeito de resolver. Não fica focando em coisa negativa, porque o dia vai estragar. Mas, senhor palestrante, se for uma questão de morte, por exemplo, como a gente pode ver o lado bom numa morte? Principalmente se fosse a morte de uma pessoa amiga, de um familiar muito próximo. Nós temos que olhar as coisas boas, pelo lado bom, como diz Jesus. E dá para ver lado bom em relação à morte, por exemplo. Porque é difícil, né? A gente não tem mais a convivência física, bem difícil. Nós, recentemente, lá, a nossa família sofreu muito com um amigo nosso que faleceu, um rapaz jovem, era muito amigo, ele estava sempre lá em casa, amigo dos meus filhos, das minhas filhas, e foi uma choradeira no dia que ele faleceu, um acidente de moto. Né? E a gente ficou refletindo muito sobre isso. E o que a doutrina espírita nos recomenda? Ela diz o seguinte, primeiro, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Lá é o mundo verdadeiro. Esse aqui é passageiro. Né? Esse é passageiro. Então a pessoa voltou para casa. A pessoa voltou para casa. Né? E outra coisa, a pessoa cumpriu a parte dela. Já fez o que tem que fazer. Né? Ela está numa nova etapa de vida. Nós ainda não, ainda nós temos que continuar trabalhando aqui. Mas ela já cumpriu, essa pessoa. E ela não está sozinha, não. A quantidade de amigos que existe no mundo espiritual é bem maior do que essa que nós temos aqui. Bem maior. Porque elas estão todos aqueles com quem a gente conviveu na vida de maneira boa. É muito maior. Então ele está lá ao lado de pessoas boas, queridas, foi bem recepcionado. Ela foi bem recepcionada, se for uma mulher. Agora, essa pessoa me deixou muitos exemplos, a pessoa gostou muito de mim. Né? Que coisa boa eu poder ter tido a oportunidade de conviver com essa pessoa. Que maravilha Deus ter nos permitido que em um breve período da nossa vida a gente conviveu com aquela pessoa. Claro que eu vou sentir saudade. Vou! Não tem mais aquela convivência física. Mas eu não vou ficar revoltado, nem vou ficar desesperado. Seja feita a vossa vontade. Eu vou ficar com aquela lembrança boa dessa pessoa maravilhosa que passou em minha vida.
É assim que a gente tem que enxergar as coisas. E termina Charles Chaplin dizendo: e aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Você sabe o que é o escultor, né? Pega lá o martelinho, pega o cinzel, pega um bloco de mármore e vai fazendo aqui, de repente sai ali, né, uma obra. Eu vou fazer, vocês se lembraram, não sei se alguém já viu essa imagem, o Davi de Michelangelo. O Davi de Michelangelo, você chega em casa, coloque no YouTube. Davi aquele lá, o gigante lá. É uma estátua de 5 metros de altura, que o Michelangelo fez ali por 1504, mais ou menos, demorou alguns anos para fazer, de um bloco de mármore Carrara de 5 toneladas. E a obra é fantástica. E uma vez perguntaram para ele assim: ô Michelangelo, como é que tu conseguiu fazer o Davi? Ele assim: muito simples, eu peguei o cinzel e o martelo, fui tirando do mármore tudo que não era Davi, aí deixei só o que era Davi. É assim que a gente tem que fazer com a nossa vida. Vai tirando tudo que não nos pertence, como a gente costuma brincar, né? E vamos focar no nosso ser verdadeiro, que é o nosso ser espiritual, que é a imagem de Deus, Imago Dei. Esse que é o nosso foco, né? E isso tudo depende da maneira como a gente olha as coisas na vida, né? Como diz aquele poeta naquela música que a gente gosta de cantar, acredito que vocês dois aí também, cada um de nós compõe a sua história, né? Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É isso? Então, todo dia, a gente está recebendo um material de vida. A vida. A vida é uma escola. Tudo que nos vem é um aprendizado. De quem? Da espiritualidade. As leis divinas. Nós temos que aprender a transitar por essas leis. Né? Acontecem coisas boas, acontecem coisas desagradáveis. E a sabedoria, segundo Jesus nos ensina, é olhar as coisas com bons olhos. Como é que eu vou encarar aquilo? Ah, mas é uma coisa ruim. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver a maneira de olhar aquilo. Né? Jesus está estimulando a nossa positividade. Os nossos problemas não vão desaparecer, mas não é para desaparecer mesmo, é para ter problema a vida. Porque já imaginou se a gente já é meio assim, devagar, se não tivesse problema nenhum, o que ia ser? A gente não ia evoluir nunca, a gente ia chegar e voltava igual, ou pior. A gente não retrograda, né? A gente sabe disso, que o espírito não retrograda. Mas ele pode se comprometer mais. Cheio de mais problemas para depois repercutir nas outras vidas. Então, não vai desaparecer os problemas. Porque disse Jesus, no mundo tereis aflições. Mas a gente vai reduzir a quantidade e a intensidade dos problemas. Porque quando esses problemas surgirem, sejam eles quais forem, a gente vai estar com as ferramentas na mão. Né? A vestimenta do vitorioso e não a vestimenta do fracassado. A gente vai estar com a vestimenta do saudável e não com a vestimenta do doente. A gente vai estar com a vestimenta da pessoa amorosa e não da pessoa cheia de rancor. Da pessoa que perdoa e não da pessoa que vive se ressentindo. E isso faz toda a diferença. Vocês podem ter certeza disso. A receita é do mestre. No livro Feliz, do escritor espírita José Carlos de Luca, no qual eu me baseei, não só nesse livro, mas nas outras obras também, ele diz o seguinte: eu aprendi que eu posso errar, mas é melhor aprender com os meus erros do que ficar me culpando. Eu aprendi que eu posso me magoar quando me ofendem, mas que é melhor perdoar, porque amanhã será a minha vez de errar. Um dia eu estava caminhando, cheguei, tinha uma batida de trânsito, eu olhei e estava lá minha filha. Uma senhora tinha batido no carro dela. Ela estava xingando a mulher, reclamando. Não xingando, reclamando, né? Eu disse, filha, não faz assim. Tu não é culpada, mas um dia pode ser que tu vai bater, seja tu culpada. Ela olhou e parou. Então é assim, pode chegar a nossa vez. Eu aprendi que estou aqui na Terra para aprender a criar amor em meus relacionamentos. Por isso, as pessoas que cruzam o meu caminho são o quê? Presentes de Deus, para mim aprender. Eu devo aprender a saborear as vitórias e não ficar concentrado na derrota. Isso aqui é fundamental. Né?
Toda vida que a gente tiver esse meio negativo, pense nas coisas boas que a gente já fez, a família que a gente construiu, o serviço que a gente tem. Pensa nas coisas boas, nas nossas vitórias. Então eu não posso ficar desperdiçando meus dias com chatice. É a recomendação do José Carlos de Luca. Eu não posso comprar briga por besteira. Eu não posso infernizar minha vida com mágoas. Né? Então eu tenho que aproveitar o roteiro, tirando da vida o que de melhor ela tem para oferecer. Vamos treinar, vamos aprender a treinar isso a partir de hoje? Então, nunca devemos nos esquecer da nossa meta. A vida material é breve. Deus nos convocou. Não tem problema, vai assim mesmo. Deus nos convocou para trabalhar na sua vinha, né? Na sua vinha de luz. Para nós cultivarmos as virtudes em prol da nossa melhoria individual e da melhoria coletiva. Então, vamos de bom grado trabalhar na vinha do Senhor. Então, numa homenagem a essa casa, a gente faz a música final de encerramento. Vinha de luz, nasce o amor e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor e nos conduz a paz do Senhor. Ao sol na terra a iluminar, a nossa fé vem renovar. Pai, tua messe nos livra dos véus, e nessa prece volvemos aos céus. Vinha de luz, nasce do amor e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor e nos conduz a paz do Senhor. Tua palavra é nossa oração, semente que brota no coração. Só o amor, a paz nos conduz. Vem, meu Senhor, vinha de luz. Muito obrigado.